James Carter, um renomado CEO no setor de tecnologia, parecia ter tudo. Uma carreira brilhante, uma vida de luxo e uma esposa amorosa, Samantha, que sempre o apoiou nos momentos mais desafiadores. Mas o peso da pressão e o ego desenfreado o levaram a tomar decisões impensadas, culminando em um divórcio amargo que deixou cicatrizes profundas. Samantha, grávida de um filho que James nunca soube que existia, foi forçada a recomeçar sozinha. A noite estava tranquila, o restaurante iluminado por luzes douradas, enquanto o som suave de um piano preenchia o ambiente. A elegância do lugar parecia refletir a vida de James Carter, impecável, sob controle e cheia de aparências. Ele observava Claire com seu sorriso encantador e risada contagiante, enquanto brindavam a um novo contrato milionário que garantiria mais um ano de prosperidade para sua empresa. Mas por trás daquele sorriso confiante, James sentia um vazio inexplicável. Algo naquela noite o incomodava, mas ele ignorava, como fazia com tantas outras coisas em sua vida. Claire falava animadamente sobre uma futura viagem a Paris, mas James olhou para o lado por um momento. Foi então que seus olhos se fixaram em algo que o fez congelar. Atrás do balcão, com os cabelos presos em um simples coque e um uniforme desgastado, estava Samantha, sua ex-esposa. Seu coração disparou, mas não foi por surpresa ao vê-la ali. Foi pela figura óbvia de uma barriga redonda sob seu avental. Samantha estava grávida. O choque foi imediato. James sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Tentou desviar o olhar, mas não conseguia. Havia algo diferente em Samantha. Apesar das olheiras e da expressão cansada, havia uma determinação no rosto dela que ele não reconhecia. Ela parecia mais forte, como alguém que aprendeu a sobreviver no caos enquanto limpava mesas e carregava bandejas. Samantha não percebeu o olhar de James. Claire percebeu a distração de James e franziu a testa. "James, está tudo bem?" ela perguntou, tocando sua mão gentilmente. "Sim, pensei que vi alguém", ele respondeu, sua voz tensa. Mas Claire não parecia satisfeita com essa resposta. Seguiu o olhar dele até o balcão, onde Samantha estava. "Quem é ela?" perguntou, sua curiosidade evidente. "É só ninguém", respondeu James, tentando rapidamente encerrar o assunto. Mas por dentro um turbilhão de emoções tomava conta dele. Quem seria o pai do bebê? Como Samantha chegou a esse ponto? Quando se separaram, ela não tinha nada, e ele, tomado pelo orgulho e ressentimento, nunca olhou para trás. Agora a culpa o consumia. Quando Samantha finalmente percebeu James, foi como um soco no estômago para ambos. Seus olhos se encontraram por um breve momento e uma mistura de choque e dor passou pelo rosto dela. Mas ela rapidamente desviou o olhar, fingindo não tê-lo visto, enquanto continuava a trabalhar. James, por sua vez, não conseguia mais se concentrar. Levantou-se abruptamente. "Preciso de um momento", disse a Claire. Sem esperar por uma resposta, seguiu em direção ao balcão, ignorando os olhares curiosos ao seu redor. Quando chegou perto o suficiente para chamar Samantha, viu o desconforto no rosto dela. Ela tentou evitar, mas ele foi rápido. "Samantha", disse ele, com voz que misturava autoridade e angústia. "Podemos conversar?" Ela parou, mas não olhou para ele. "Estou trabalhando, James. Não é hora para conversarmos." "Não importo. Não posso esperar", insistiu, olhando para a barriga dela. "O que está acontecendo aqui? Você está grávida?" Samantha finalmente levantou os olhos para ele, e o fogo no seu olhar o fez estremecer por um instante. "Isso não é de sua conta", respondeu friamente. "Você perdeu o direito de saber sobre minha vida." James estava prestes a retrucar, quando um cliente chamou Samantha, interrompendo a tensão entre os dois.
Ela aproveitou a oportunidade para se afastar, deixando James com 1000 perguntas e uma raiva crescente. Ele voltou à mesa, mas Claire já estava visivelmente irritada. Você vai me contar o que está acontecendo ou vai me fazer adivinhar? Ela disse, cruzando os braços. Não é nada. James mentiu, mas sabia que nada poderia estar mais longe da verdade. Samantha estava grávida e, de alguma forma, isso a afetava de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ao saírem do restaurante, James não conseguia tirar a imagem de Samantha de sua cabeça. Aquela noite ele não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via Samantha, sozinha e grávida, lutando para sobreviver. E, no fundo, sabia que havia algo mais, algo que ela estava escondendo. O peso do que ele tinha ignorado por meses começou a cair sobre ele. Mas o que James não sabia era que aquele encontro não era apenas um acaso. Era o começo de algo muito maior, algo que traria à tona segredos enterrados, traições e escolhas que ele nunca poderia desfazer. Na manhã seguinte, James não conseguia se concentrar no luxuoso escritório de vidro da Carter Enterprises. Olhava para a paisagem urbana sem realmente ver nada. Relatórios e contratos estavam espalhados pela mesa, mas a imagem de uma Samantha grávida limpando mesas insistia em ocupar seus pensamentos. Ele precisava de respostas, e precisava delas agora. Pegou o telefone e discou para Liam, seu melhor amigo e advogado pessoal. Liam sempre fora uma voz de razão na vida de James, alguém que conseguia equilibrar suas decisões impulsivas com conselhos práticos. Quando Liam atendeu, a voz dele carregava um tom descontraído, típico de alguém que acabara de sair de um treino de tênis. "James, o que aconteceu? Você parece tenso", perguntou Liam. "Preciso da sua ajuda", começou James hesitante. "É sobre a Samantha." Houve uma breve pausa do outro lado da linha antes de Liam responder. "O que aconteceu com ela? Vocês não falam há meses, certo?" "Sim, mas eu a vi ontem à noite. Ela estava trabalhando em um restaurante e... Liam, ela está grávida." As palavras saíram como um peso, mas admiti-las só aumentou o nó em seu peito. "Grávida? Isso é sério?" A surpresa na voz de Liam era evidente. "Sim, e eu preciso saber se o bebê é meu", disse James, sua voz vacilante. "Se for, como ela conseguiu esconder isso de mim?" Liam respirou fundo antes de responder. "James, você sabe que não é algo que ela poderia esconder para sempre. Talvez ela tenha tentado te contar, mas você simplesmente não estava disponível." A culpa começou a se infiltrar em James como uma corrente fria. Sabia que Liam estava certo. Depois do divórcio, ele havia se fechado completamente para Samantha, bloqueando qualquer tentativa de comunicação. Mas ainda assim, a ideia de ter um filho que ele não conhecia o deixava furioso e perdido. "Você pode investigar para mim? Descobrir como ela está, onde está morando, se realmente tem alguém na vida dela?" James perguntou. Liam hesitou. "Você tem certeza de que quer abrir essa porta, James? Isso pode trazer à tona coisas com as quais você não está preparado para lidar." "Eu preciso saber, Liam. Eu não posso ignorar isso", disse James firmemente. Enquanto isso, Samantha tentava seguir sua rotina. Trabalhar no restaurante não era exatamente o futuro que ela havia imaginado para si mesma, mas era o que ela tinha. Cada passo de sua gravidez era uma batalha silenciosa. O bebê crescia dentro dela, lembrando-a de todos os dias de tudo o que ela havia perdido, mas também de tudo o que ainda tinha para proteger. Ela sabia que a aparição de James naquela noite não era um acaso, e isso a deixava apreensiva. Depois de mais uma exaustiva jornada, Samantha se sentou em um banco nos fundos do restaurante. O ar da noite estava frio, mas refrescante após o calor da cozinha. Ela acariciou a barriga com uma mistura de afeto e preocupação. O bebê era tudo para ela agora, mas a presença de James havia despertado medos que ela tentava suprimir há meses. "Está tudo bem?", perguntou Amanda, uma colega de trabalho que se tornara sua única amiga.
Amanda era uma jovem de coração generoso, sempre disposta a ouvir. Sim, só estou cansada, respondeu Samantha, forçando um sorriso. Você está pensando nele, não está? Amanda perguntou sensivelmente. Não tem como esconder. Quem era aquele homem ontem? Samantha suspirou, sabendo que mentir seria inútil. Era o James, meu ex-marido. Os olhos de Amanda se abriram. O pai do bebê? Samantha hesitou antes de responder. Sim, mas ele não sabe, e eu prefiro que continue assim. Amanda franziu a testa, claramente preocupada. Você acha que ele vai te deixar em paz depois de ontem? Homens como ele não aceitam ser deixados no escuro quando algo assim acontece. Eu sei, admitiu Samantha, mordendo o lábio inferior. Mas eu não quero que ele faça parte disso. Ele destruiu tudo que tivemos, e quando eu precisei dele, ele me virou as costas. Amanda colocou a mão reconfortante no ombro de Samantha. Talvez ele tenha mudado, mas você precisa se proteger e proteger o bebê acima de tudo. No dia seguinte, James recebeu um relatório preliminar de Liam. Era breve, mas o suficiente para deixá-lo ainda mais inquieto. Samantha estava morando em um pequeno apartamento em um bairro simples da cidade, trabalhando em 2 empregos para sobreviver. Não havia registro de um novo relacionamento e nenhuma indicação de que outro homem pudesse ser o pai do bebê. O sangue de James ferveu. Não sabia se era culpa ou raiva, mas a ideia de Samantha estar lutando sozinha enquanto ele prosperava em sua bolha de luxo era insuportável. Decidiu que precisava confrontá-la novamente, mas dessa vez de forma mais clara. Ele precisava ouvir dela, diretamente, o que estava acontecendo. Naquela noite, James foi novamente ao restaurante. Era o final do expediente e Samantha estava limpando uma mesa quando a viu se aproximar. Seus olhos estreitaram e ela balançou a cabeça, claramente irritada com a insistência dele. James, o que você está fazendo aqui? Perguntou Samantha, sem esconder o tom cansado. Eu preciso falar com você, disse ele, sua voz carregada de urgência. Samantha, isso não pode continuar assim. Eu preciso saber a verdade. O bebê, ele é meu? Ela ficou em silêncio por um momento, olhando diretamente para ele. A tensão entre os dois era palpável. Finalmente, Samantha respondeu com uma firmeza que o surpreendeu. Mesmo que fosse seu, James, você não merece fazer parte da vida dele, disse ela. Você me deixou quando eu mais precisei. Por que eu deveria confiar em você agora? James sentiu como se tivesse sido atingido. Eu cometi erros, eu sei, mas isso não significa que eu não tenho o direito de saber se eu tenho um filho. Samantha, você não pode tomar essa decisão sozinha. Ela deu um passo à frente, a dor evidente no rosto. Eu tomei essa decisão sozinha porque você me forçou a isso. Você me abandonou, James. Eu não pude contar com você antes e não posso contar com você agora. A conversa foi interrompida por Amanda, que veio buscar Samantha para terminar um recado. Antes de sair, Samantha deu um último olhar a James. Um olhar que disse mais do que palavras poderiam expressar. E naquele momento, James percebeu que seu filho era realmente dele, e reconquistar a confiança de Samantha seria uma batalha mais difícil do que ele imaginava. Samantha se sentou em um banco no pequeno pátio nos fundos do restaurante. A noite estava fria e o ar parecia cortar sua pele, mas ela não se importava. O trabalho tinha acabado e agora tudo o que ela queria eram alguns minutos de silêncio antes de voltar para seu apartamento. Passou a mão sobre a barriga, sentindo os leves movimentos do bebê. Uma mistura de amor e tristeza a invadiu. Amanda apareceu, trazendo 2 xícaras de chá quente. Aqui, você precisa disso, disse, entregando uma das xícaras a Samantha. Obrigada, respondeu Samantha com um sorriso fraco. Amanda se sentou ao lado dela, claramente hesitando antes de falar. Samantha, eu sei que está difícil, mas você precisa me contar o que aconteceu entre você e James. Por que você está tão determinada a afastá-lo? Samantha olhou para Amanda, os olhos cheios de uma dor que ela vinha guardando por muito tempo. Talvez fosse o cansaço ou a insistência gentil de Amanda, mas pela primeira vez, Samantha sentiu que precisava desabafar.
James e eu nos conhecemos quando eu estava no auge da minha carreira. Ela começou, a voz tremendo, mas firme. Eu era uma das melhores estrategistas de marketing de uma multinacional. Amava o que fazia e estava alcançando coisas que sonhei por anos. Quando conheci James, ele era charmante, determinado e tinha grandes sonhos. Ele disse que queria alguém ao seu lado para construir uma vida, e eu acreditei nisso. Ela fez uma pausa, seu olhar perdido em lembranças distantes.